Boa tarde, aqui é o pastor Raul Nogueira, no Fucano Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. E nós íamos começar hoje às 17h30, mas infelizmente nós tivemos que sair, tivemos um compromisso e para voltar não deu tempo. Então, infelizmente nós estamos começando agora, mas espero que alguns de vocês pelo menos estejam conosco. Nós estamos estudando Apocalipse e estamos exatamente com o nosso foco nas 7 igrejas do Apocalipse. Nós fizemos uma pequena introdução e você pode entrar lá depois se você perdeu. E nós vamos começar a ver agora, a partir do versículo 9, algumas coisas que nos interessam muito a respeito da pessoa de Jesus, porque vai ter algo que vai amarrar com cada igreja que nós vamos estar tratando, tá bem? Bom, se você já está conosco, e eu já sei que já tem gente, só que não apareceu, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo, se você é a primeira vez que está conosco. E se a última que eu fiz foi bem interessante no sábado, e entraram 318 pessoas. Então, o nosso alvo é que essa quantidade de pessoas aumente, e na medida que você estiver, de alguma maneira, colocando, compartilhando na sua rede. Li 7, uau! Querida, de onde você é? Como é que você me descobriu? Uma boa tarde e seja bem-vindo. Bem, como sempre fazemos, nós vamos orar agora. Se você que já entrou tem algum pedido de oração específico, então pode fazer isso agora. E nós vamos estar orando especificamente por você. E sobre outras pessoas que têm muita necessidade, tá bem? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, porque não é em qualquer lugar que nós podemos ter essa liberdade de pregar a palavra do Senhor, tá bem? Vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Vivo, Deus que nos ama, Deus que realmente está no controle de todas as nossas vidas. Nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de pregar, ministrar a tua santa palavra. Entrego a vida desses irmãos, amigos que vão estar conosco, Senhor, e outros que vão entrar depois no YouTube. Que o Senhor possa abençoá-los, abençoar suas famílias, guardá-los. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, nessas vidas. Deus, nós estamos num período de tanta gente triste, de tantas pessoas angustiadas, pessoas que estão andando muitas vezes com medo. Que o Senhor possa estar entrando, Senhor, com providência, removendo, Senhor, do coração dessas pessoas toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, toda a frustração. Visita-os, ó Pai, porque a tua palavra é clara no Salmo 19, que essa palavra restaura a alma, Senhor. Não diz pode restaurar, não, restaura a alma, é uma afirmação. Todos aqueles que se apropriam da palavra do Senhor e aplicam em suas vidas, encontram paz. Nós queremos entregar, Deus, a algumas pessoas, Senhor, que estão necessitadas da tua presença. Então, a Rebeca, Senhor, ele está na UTI, está guardando alguns exames, está tendo alguns problemas, além do que ela teve de pulmão, está tendo um problema no coração, Senhor, mas cremos, ó Pai, que essa inflamação que está ali será completamente extinta. Nós pedimos a tua intervenção, dê paz e tranquilidade ao teu servo, Evaldo, e toda a família, todos os amigos, a igreja que está envolvida. E, Pai, nós pedimos então que aqueles que estão conosco, que vão estar conosco, se tornem intercessores dela. Nós te louvamos por isso. Também, Pai, te pedimos, Senhor, em nome do Deus vivo, que o Senhor possa estar dando, como ela está pedindo a Ju,
saúde espiritual. Visita ela de forma especial e ela sabe exatamente o que realmente o Senhor pode fazer e o que ela tem que fazer. Entregamos também o Sebastião, Senhor, e também o Davizinho, duas crianças que estão tendo problemas agora, estão começando a aprender a andar, a falar. Por coincidência, os dois estão exatamente na mesma fase e por motivos diferentes. Um por câncer e o outro por falta de tônus muscular. Então, que o Senhor os guarde, os proteja. Também lembro a Ti, Senhor, do Francisco Cardoso, Chiquita, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida desse irmão maravilhoso. E pedimos, Pai, por todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia, em São Paulo, todos os membros, ó Deus, e liderança aqui da IBNA, da Igreja Batista Nova Aliança, em Campinas. Pedimos pelos chineses mandarim, pedimos pelos chineses cantonês, Deus. Pedimos pelos irmãos da Blessing, lá em São Paulo, Deus. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente ali e que o Senhor possa estar, Deus, também dando mais e mais saúde à irmã Lô, que completou 90 anos de idade. Peço, Deus, pelo pastor Luiz, Senhor, que está ali na Amazônia, que está trabalhando nos ribeirinhos, na missão Filadélfia, que o Senhor guarde. Também peço por todos os nossos missionários lá da Filadélfia, a Suzana do Vale, Deus, que está realmente encontrando dificuldades com venezuelanos, que ela tem trabalhado, que o Senhor possa entrar com providências, que essas pessoas possam se converter, Senhor. Entregamos também, ó Pai, nós temos um trabalho na Unicamp, o Senhor tem visto, e agora, Senhor, nós tivemos uma conversa muito produtiva com o Patrick, Senhor, amigo do teu servo Tiago, que é aluno, os dois são alunos ali da Unicamp, e conversamos das 12:30, o senhor sabe, até as 2 horas, e foi em cima de posições científicas, e o Senhor me deu sabedoria. O Senhor foi abrindo a minha mente para que eu pudesse conversar com ele. Então, que ele realmente volte, como ele disse, volte para conversar novamente. Nós entregamos mesmo cada pessoa da nossa igreja, todos os teus servos e os teus ministros, Senhor, seus pastores que estão espalhados por esse mundo, os missionários, cada um deles. Pai, nós temos um grupo de missionários que são ligados ao LVO, a nossa missão, Luz e Vidas Orientais. São vários missionários ali. Peço também pelo Eduardo, Deus, que está no Peru, guarda ele, Senhor, protege, fortaleça, Senhor, na força do seu poder. Entregamos, Deus, cada pessoa que vai estar aqui conosco, que o Senhor realmente os encha da tua paz, da tua alegria, porque eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito bem. Olá, Roberto, tudo bem? Pastor Luiz está aí, a Ju. Essa Lisete, eu realmente, é possível que eu não a conheça, eu não me recordo mesmo. Mas, Lisete, se você se você quiser, se apresenta, querida, da onde você é, e seja muito bem-vinda, tá bem? Uau, acabou de chegar um servo de Deus, Henrique. Estou vendo a carinha dele lá em cima. Ele não entrou embaixo, não, mas ele está em cima. Ok? Olá, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eliana, o Henrique e outros que estão chegando e vão chegar. E, para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu não sei se essa que eu citei, nós, quando terminamos aqui, nós jogamos lá para o YouTube, ao Nogueira Canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você gostar, coloca para outros, né? Dê o seu ok, toque o sininho, tudo aquilo que normalmente o pessoal faz, porque dependendo da quantidade, o próprio Google vai começar a colocar
essa mensagem para muitas outras pessoas. O nosso alvo com essa mensagem é que atravesse as fronteiras em outros países. Tem muitos nossos, né, que estão em outros lugares, na Indonésia, estão na China, estão em vários lugares. Olá, Priscila, querida. Que Deus abençoe muito você, filha. E você e seu marido, tá bem? Que Deus realmente esteja dando a paz que você precisa. Só o Senhor Jesus pode te dar paz, tá bem? Então, você é uma pessoa muito especial para mim, e você sabe, para mim, para a Graça, que essa perda que você teve, você é uma guerreira e você vai conseguir superar. Tenho orado sempre pelo teu marido, Senhor, que ele possa ser curado completamente, tá? E você também, ok? Que Deus abençoe você e as suas duas irmãs, tá joia? Muito bem, pessoal, nós vamos estar começando nossa conversa, nosso papo informal, né? Bem, da última vez que nós abrimos aqui o capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos algumas coisas bem interessantes, que nós já comentamos, que nós somos bem-aventurados por lermos e ouvirmos essa palavra, essa mensagem maravilhosa. Nós vimos algumas declarações aqui fantásticas, entre elas no versículo 7, que falam: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Essa é a volta visível de Cristo, 7 anos depois do nosso arrebatamento. Se Jesus vem nos buscar, nós vamos encontrar com ele nos ares. Nós já estudamos isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aqui já se passaram os 7 anos. Claro, João está colocando algo que vai vir ainda. Então, a volta visível, onde cada um de vocês que são servos de Deus vão estar voltando com ele. Não adianta ser simplesmente um amigo do Evangelho. Não adianta, ok? Você tem que nascer de novo em Cristo. Você tem que ter uma experiência única, uma vez só. A palavra fala: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa experiência é exatamente o passaporte para você entrar no céu, assim que você ou morrer ou ser arrebatado. É a garantia que você estará na presença do Senhor. Bem, e ele fala: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos os transpassaram, ou seja, o povo de Israel, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por quê? Porque muitos estarão rejeitando o verdadeiro Messias e aceitando o anticristo, como se ele fosse o Messias. Alguém fala: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos, e nós já estudamos várias vezes, que foi o Filho, antes dele entrar na história, antes dele entrar nesse mundo, antes dele se fazer homem, foi ele quem criou todo o universo, criou todas as coisas. E ele está voltando, ele é o Todo-Poderoso. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Por quê? Porque não são 3 deuses. É a palavra Echad, em hebraico, que é a unidade composta. É a mesma palavra que diz lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão Echad, uma só carne. Os dois é a unidade composta, ok? Eu sempre dou um exemplo da uva. Se você tem uma uva, você vai usar a palavra em hebraico Yahid. Se você tem um cacho de uva, Echad, unidade composta. E o nosso Deus é Echad. E esse Deus Todo-Poderoso, que é a pessoa do Filho, volta. E nós vimos então que ele estava ali no versículo 9, e diz que ele estava na ilha de Patmos, ele estava realmente preso, não é? Maranata, Henrique. E de repente ele ouve alguém por trás.
E é interessante porque João, de repente, se encontra na presença do Senhor, não é? Olá, Roberto. Então, o Cláudio deve estar por aí também, né? Então, ele se encontra na presença do Senhor. Aqui é o tipo do arrebatamento, tanto é que a partir de agora não se fala mais de igreja, ok? Assim que terminar essa apresentação das 7, acabou, não se fala mais de igreja e começa a grande tribulação. Bem, então, oi, olá. Então, aqui fala que ele deveria escrever, né, essas 7 igrejas, e quando ele volta, ele vê exatamente alguém que está vestido de sumo sacerdote. Essa é a minha esposa amada entrando, oh Graça, você é uma benção. Essa é a minha esposa, Graça Nogueira. Onde eu vou, ela está, onde eu estou, eu vou. Então sempre estamos juntos, até agora. Isso é bênção de Deus. Bem, mas voltando aqui, ele começa a descrever esse sumo sacerdote que se apresenta, né? Que fala, está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, lá no versículo 13. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes de bronze polido, como que refinado numa fornalha, voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É lógico que se João estivesse vendo isso, em corpo ele estava morto. Ele estava simplesmente morto. E aqui ele fala, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. A palavra fala muito claro que o Senhor Jesus, ele tem na sua mão direita os pastores. Olha a responsabilidade dos pastores. E ver o que esses falsos pastores têm feito. Irmãos, eu não quero nem estar, desculpe o termo, não quero estar na pele de alguns deles. Ou de todos, não é? Porque alguns talvez sejam crentes afastados e vão ser disciplinados. Mas, de qualquer forma, aqui diz que ele está passeando no meio dos candelabros. Olá, Ivan, tudo bem? Ele vai estar passando no meio dos candelabros, que são as igrejas. Então, ele deixa bem claro isso quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas igrejas, nós já falamos, representam todo tipo de igreja que já existiu na história e continua existindo, ok? Tem 2 igrejas que nós vamos ver destacando especial. Uma é que fica, principalmente a Laodiceia, e a outra que é a Filadélfia, que é o tipo da igreja do arrebatamento. Eu queria comentar algo interessante. Quando você está expondo essa palavra para os testemunhas de Jeová, e eles vêm e vê o versículo 7, eis que vem com as nuvens, tal, que nós já lemos, eles falam que é Jesus. Mas, quando chega no versículo 8, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, e eu pergunto para um testemunho de Jeová, quem é este? Ele simplesmente responde, esse é o Pai. O Pai é o Todo-Poderoso. Jesus é apenas o poderoso, um Deus menor. Tá bom. Ele já cai em contradição com Isaías, que Isaías diz que o próprio Deus falando, né? Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja,
É impossível ter um Deus menor se o próprio Senhor falou que isso é impossível. Mas, quando você pergunta, ele fala, não, Alfa e Ômega, é o Todo-Poderoso, é o Pai. Aí quando você lê aquilo que nós já lemos, onde no versículo 7 diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, e você pergunta quem é esse? Imediatamente ele responde, esse é Jesus. Por quê? Porque não tem como mudar, só ele que morreu, não é? Mas Deus permaneça o abençoa você, meu querido. Mas quando você vai lá para o Apocalipse, no final, você lendo para ele, e por isso que quando eu faço evangelizo normalmente um testemunho de Jeová, eu pergunto, versículo 8, quem é? Ele diz, é o Todo-Poderoso, é o Pai. E esse aqui outro, quem é? Esse aqui é o Filho. Tá bom. Então você está dizendo que primeiro e último é o Filho, e Alfa e Ômega é o Todo-Poderoso, é o Pai. Aí eu peço para eles lerem aqui no último capítulo, capítulo 22, que diz assim, no versículo 12. Lembra que no começo já fala, eis que vem sem demora, né? Então no versículo 12 diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ok? Quando nós formos arrebatados, enquanto nós estivermos recebendo os galardões, ou não, depende do que fizermos, aqui embaixo estará tendo a grande tribulação. Mas olhe agora, uma pessoa vai preencher as duas palavras que eu falei, tanto Alfa e Ômega, como o primeiro e o último. O Testemunho de Jeová vai dizer que são duas diferentes. Alfa e Ômega é o Pai e o primeiro e o último é o Filho, Jesus. Mas olha o que o versículo fala. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Uma pessoa afirma, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. E aqui ele está falando exatamente quem? Jesus. Ele falou em cima, eis que venho sem demora. Não é o Pai que vai vir, é o Filho. Bem, é apenas uma observação, por isso que eu peço para eles escreverem, porque aí eles não têm mais como fugir. Vamos começar o capítulo 2. Capítulo 2 fala de Éfeso, a igreja de Éfeso. Uma coisa que eu nunca vi em nenhum livro, pelo menos se os irmãos tiverem algum que trate disso que eu vou falar agora, o irmão me indica, porque eu gostaria de ler o que esse autor escreveu. Bem, o que eu quero dizer? Muitas pessoas leem, mas não percebem. Cada igreja daqui, antes de começar o que realmente a igreja faz ou deixa de fazer e as consequências, são citados algumas palavras que foram faladas a respeito de Jesus. Em todas elas, nas 7 igrejas. E é interessantíssimo, porque aquilo que fala a respeito de Cristo, você vai ler o restante a respeito daquela igreja e você vai perceber que tem uma ligação. Por exemplo, vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, ele começa dizendo que aquele que está falando ali é aquele que tem na sua mão direita os pastores e que também passeia no meio das igrejas, onde ele sabe tudo, ele é Deus. Ele tem conhecimento de todas as coisas, não é? Olá, Eliana. Olha que coisa interessante. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi elogiada. Se vocês abrirem lá no livro aos Efésios, vocês vão perceber que Paulo elogia os Efésios.
eles tinham as mesmas 3 marcas que existe também no pessoal de Tessalonicenses. Eles, se vocês derem uma olhada lá em 1 Tessalonicenses 1:3, eles tinham uma fé operosa, eu sempre repito isso. Olá, Cláudio. Bem, querido. Então, eles tinham uma fé operosa, uma fé em ação, uma fé que causa impacto. Eles tinham um amor abnegado, amor de dar-se, incondicional, pessoas que faziam benefícios a outros sem esperar a volta, e uma viva esperança na volta de Jesus. Essas mesmas marcas nós encontramos Paulo falando aos Efésios. Bem, olha que coisa interessante, não é? Lá no capítulo 20 de Atos, você pode abrir agora, tem uma palavra específica para esse povo, para os líderes, para os presbíteros. E Paulo, então, manda chamar, lá no versículo 17, capítulo 20, versículo 17, diz: de Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E quando ele fala isso, ele está deixando bem claro, olha, o que eu estou afirmando, vocês viram. Então, ele diz, olha, vocês sabem exatamente como eu me conduzi. E a gente tira aqui algumas coisas que nós vamos ver nos versículos, servindo ao Senhor. Primeira coisa, eles serviam ao Senhor. Eles ministravam ao Senhor, no versículo 19. E como que eles ministravam ao Senhor? Eles eram líderes. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Hoje nós temos muitos pastores soberbos, vaidosos, que estão usando o nome de Jesus para ganhar glória e ficar rico muitas vezes, não é? Pequenas igrejas e grandes negócios. Homens que não aceitam ser confrontados quando estão pregando errado. Então, Paulo dizia, eu servi ao Senhor. Ele era apóstolo. Eu servi ao Senhor com toda a humildade. Lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então, servindo ao Senhor como? Com toda a humildade. Se você pega o versículo 20... jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo diz, olha, olá, Ângela, tudo bem, querido? Então, esse Paulo, que era apóstolo, que era detentor de toda a doutrina que o Senhor Jesus havia passado para ele tinha uma vida de servo mesmo. Ele pregava, não só publicamente, mas também de casa em casa. Então, a gente, quando ele fala servindo ao Senhor, e vem a pergunta como, né? De uma forma humilde, pregando, no versículo 27 ele fala, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, Paulo já começa assim. Depois, ele, além disso, além de estar servindo ao Senhor, ele estava obedecendo a Deus independente de qualquer circunstância. No versículo 22 e 23 ele fala, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Uau! Olá! Nós oramos por você, viu, Eduardo? Pelo seu ministério. Então, aqui ele deixa bem claro, não é? Que apesar do próprio Deus ter revelado para ele que ele ia ter problemas quando ele voltasse para Jerusalém, tudo bem. Se o Senhor diz que eu vou passar por tribulações, amém, não é?
Então, ele servia ao Senhor, ele obedecia independente das circunstâncias, e ele oferecia a própria vida em sacrifício ao Senhor. Versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, ele era alguém que realmente ele oferecia, né? Ele era íntegro, completamente íntegro diante do Senhor. E quando a gente lê o versículo 33 e 34, ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Coisa bem diferente de alguns grupos hoje, né? De alguns pastores e líderes, de alguns apóstolos falsos. E olá, Marcos, tudo bem, querido? Então, aqui no 33 ele deixa bem claro: olha, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. E olha o que ele fazia. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram, porque ele, quando ele não recebia da igreja, ele construía, né? Ele fazia tendas, não é? Era a profissão dele. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Olha só. Ele simplesmente, quando a igreja não investia na vida dele, por exemplo, eu sou pastor missionário, eu ando por fé, então o Senhor levanta irmãos, alguns mensais, outros esporádicos, para que eu possa ter tempo integral para pregar, ensinar, treinar, e viajar, fazer projeto, etc. Paulo, ele levava pessoas com ele, e quando aquela igreja não investia na vida dele, o que ele fazia? Ele trabalhava fazendo tendas e ele ofertava do resultado que ele fazia para os missionários que estavam com ele, aqueles que andavam, tipo Timóteo, Silas e outros, não é? Olá, Antônio Carlos. Tudo bem, meu querido? Henrique escreveu: grande perda considerarmos a vida preciosa a nós mesmos. É isso aí. Então, aqui ele fala que ele não só servia, né? Que ele não cobiçou nem ouro, nem prata, nem vestes. E ele fala: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, ele investia em missões. Ele que era missionário, ele que era apóstolo, quando igrejas eventualmente não estavam investindo na vida dele, ele trabalhava, levantava recurso e investia naqueles que o acompanhavam, aqueles que eram também missionários tempo integral. Muito bem. Então, o que fica para nós? Ele servia ao Senhor, ele obedecia independente de circunstância e ofereceu a própria vida em sacrifício. E ele dá recomendações finais, que é o quarto ponto, no versículo 29, que diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Será que eles vinham só de fora? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Dá uma lidinha depois no livro de Judas. Nós vamos, possivelmente, numa das quartas-feiras, vamos estar falando sobre o livro de Judas. Bem, então, olha só. Paulo, ele está elogiando a igreja de Éfeso, conforme nós já vimos. Aqui ele chama os presbíteros e passa uma receita de bolo espiritual. Como que os líderes, como os pastores deveriam proceder na igreja do Senhor. Ok? Só que passaram perto de 30 anos. E agora nós estamos vendo João sendo usado pelo Senhor para dar um puxão de orelha na mesma igreja. Só que quando a gente começa a ler, parece que essa igreja estava aprovada. Vamos ver. Aqui diz assim: lembra que eu falei que são escritas coisas
do Senhor em cada igreja e que tenham algo que se refere à igreja que ele está falando isso. Então, ele, só relembrando, fala essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os pastores, olha a responsabilidade desses pastores, estão nas mãos do Senhor e ele passeia no meio da igreja. Isso é uma maneira bem poética de expressar que ele é onipresente, onisciente, não é? Olha só como ele começa. Conheça as tuas obras. Claro, se ele tem o pastor da igreja na mão e ele passeia no meio da igreja, ele conhece mesmo. Conheça as tuas obras. Assim o teu labor como a tua perseverança. Dá uma lembrada lá de Hebreus 4, tá? 12 em diante. Ele sabe tudo, ele conhece tudo que está no seu coração. Maria das Graças Ribeiro de Souza. Uau! Quase o nome da minha esposa. Muito bem. Conheça as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, naquela época já existiam falsos pastores. E os achastes mentirosos. Olha só o que vai falar agora. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Bem, quando nós começamos a ler, a gente percebe que as coisas que estão sendo faladas são coisas faladas que muitas igrejas nos dias de hoje não estão fazendo. Quando você começa a ler, sem realmente ler completamente atento, o que a gente percebe é que essas palavras que nós lemos, se você examinar muitas igrejas que eu conheço, não praticam. Então, aparentemente, essa igreja está aprovada, porque ela tem uma ótima doutrina. Mas, querido, tem um problema, viu? Olha só o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui começa a ter o problema. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Então, o Senhor chama esse povo para arrependimento. Esse verbo abandonar indica realmente uma ação consciente. Não é algo assim que a pessoa, sei lá, foi esquecendo e foi tomando uma decisão, se afastando desse ponto tão importante que o Senhor levanta. Não. Quando fala, abandonaste o teu primeiro amor, essa palavra abandonar indica realmente uma ação consciente, não é algo acidental. Mas são 30 anos entre o elogio que foi feito lá em Éfeso, a receita de bolo de Paulo para os líderes, como é que eles deveriam proceder naquela igreja, e agora João está dizendo, ó, queridos, o seguinte, lembra como vocês eram? Vocês tinham uma fé operosa, uma boa abnegada, uma viva esperança na volta do Senhor. E agora, vocês têm uma doutrina árida, fria, farisaica, legalista. Ou seja, a prática de uma doutrina correta não é suficiente. Nós conhecemos, e a gente sempre tem falado, que tem igrejas que estão exatamente assim. Elas têm uma boa doutrina,
brincadeira, né? Rituais evangélicos corretos, rejeitam certas coisas, rejeitam certas mentiras, etc. Mas são frios, não tem nenhuma experiência com o Deus vivo. E muitos, querendo fugir desse tipo de frieza, desse tipo de legalismo, caem do outro lado. Vão buscar poder. Quando eu busco poder sem a palavra, me torno místico. Eu vou pisar, como eu sempre falo, em, sei lá, sal grosso. Eu vou aí nas fogueiras santas da vida. Eu vou, sei lá, andar como cachorro, latir, cultos de todo tipo, adoidado, vou beijar o pé de alguém, né? Como beijava de uma pastora. Vou cuspir na boca de membros da minha igreja, porque eu, pastor, eu tenho unção e jogo isso na boca daquele coitado, daquele membro daquela igreja, ele cai, desmaia. Irmãos, isso é a abominação, isso é coisa do diabo dentro da igreja. Então, quando eu busco conhecimento sem realmente ter um relacionamento, sempre sem estar tendo essa experiência com Deus, ou seja, eu conheço a palavra de Deus, mas não conheço o Deus da palavra, eu vou ter problema. Se eu busco poder sem conhecimento da palavra, eu vou cair no misticismo. Eu tenho que conhecer as duas coisas para que realmente eu possa ter equilíbrio. Então a palavra fala: errais não conhecendo as escrituras, que vão te dar o direcionamento que é o certo e errado, e o poder de Deus. O Espírito Santo tem que te dar discernimento. Então, as igrejas, infelizmente, em nossos dias, têm passado uma carência grandíssima da palavra, buscando um poder falso. Então, nós temos que começar a ter realmente um procedimento correto, porque ele fala bem claro aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, eu vou acabar com a tua igreja local, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essas obras, esses nicolaítas, que vem de Nicolau, né? Você pode ver depois lá em Atos 6:5, pelo menos parece que é essa pessoa lá. Eles realmente eram uma seita, que até eles advogavam, pregavam uma licenciosidade, não é? Em matérias de conduta cristã, e isso realmente incluía você ter amor livre, você fazer qualquer coisa, desde que você, de alguma forma, você tivesse um conhecimento, né, da palavra, coisa parecida assim. Então, a gente percebe que quando você não tem a palavra, você sai do trilho. E aí você vai viajar. Como diz o Adalton Lourenço, você vai viajar na maionese, né? Você vai sair fora. Se você não estiver na palavra, e se o Espírito Santo de Deus não estiver realmente te dando discernimento, com certeza você vai cair em heresia. Então, fica para nós exatamente isso, onde ele fecha. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quem são os vencedores? Todo aquele que nasceu de novo. Nós somos mais que vencedores, não é? Ao vencedor dar-lhe-ei
que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bem, a gente realmente tem uma ideia de como estão as nossas igrejas nos dias de hoje. Eu gostaria que cada irmão, cada um de vocês que está aqui conosco hoje, possa estar olhando e vendo. Está faltando muito, irmãos, muito, o estudo da palavra, individual e em grupo, expondo a palavra, estudando mesmo, versículo a versículo. É a palavra de Deus que te transforma, é a palavra de Deus que te liberta. E à medida que você vai lendo, vão surgindo as doutrinas e você vai aplicando, vai ensinando e aplicando na sua própria vida. A ausência de realmente de uma exposição bíblica correta, seja de púlpito, seja nos grupos, seja onde for, causa enfraquecimento nas igrejas. E nós vamos colher os frutos disso, com toda certeza. Nós vamos colher os frutos disso. Queridos, sejam realmente servos, ministradores e pregadores da palavra do Senhor. Compartilhe a palavra com outras pessoas. Mande as mensagens, envie para outros. Discutam. A coisa mais importante na nossa vida é fazer discípulos. Façam discípulos multiplicadores. Caminha com o seu discípulo. Ensina eles a como evangelizar, a como edificar. E quando ele já estiver preparado para sair, evangelizar, acompanha, vê como ele faz. Quando ele terminou, senta com ele, fala, olha, melhora nisso, melhora naquilo. E dessa forma ele vai crescer e vai cumprir a ordem de estar indo e fazendo discípulos de todas as nações. Muito bem, queridos, se vocês não têm comentário, nós vamos encerrar. Se tem, coloque aí comentários, observações, dúvidas, ok? Que vocês possam estar tendo a liberdade de fazer isso agora. Normalmente eu gostaria que fosse sempre, mas falta amor, realmente. Falta amor, um relacionamento adequado, né, irmão? Então, infelizmente, quando você discipula, você caminha, você realmente conhece um ao outro e vocês podem se ajudar, né? Tá bom, pessoal. Se vocês tiverem algum pedido que vocês não fizeram no começo, e lembro que se você está aqui, tá Helenildo, tem várias pessoas que entraram, a Maria das Graças Ribeiro de Souza. Olha só, a minha esposa é Maria das Graças Ribeiro Nogueira. Interessante, né? Então, que você possa, de alguma maneira, estar realmente repassando, né, compartilhando, para que Deus possa estar realmente usando essa mensagem na vida de várias pessoas. Tá bem? Vamos orar? Olá, Marcos. Amém, pastor. Que Deus abençoe também a sua vida, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida desses teus servos, pessoas tão maravilhosas, Senhor, que andam conosco já há tanto tempo. Que o Senhor possa, Pai, estar agindo nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar agindo, Deus, em cada um de nós. Tu és o Deus vivo. Tu és o Deus poderoso. Que o Senhor possa realmente estar agindo na vida de teus servos. Nós temos a Mirna com o seu filho, que está também no hospital. Não sei se foi só fazer
um exame ou uma coisa um pouco mais séria, não sei, mas o Senhor sabe. Enfim, todos aqueles que estiverem passando, Senhor, por qualquer problema, qualquer dificuldade, seja de relacionamento, seja de doença, de falta de recursos, que o Senhor possa, de alguma maneira, Deus, interferir nisso. Nós te agradecemos, Deus, por esses irmãos, por essas irmãs, e pedimos, Pai, que o Senhor os conserve nesse tempo tão difícil. Retira de qualquer pessoa que está nos ouvindo qualquer medo, qualquer angústia. Retira, Senhor, que ele possa ter paz. Seja com os meus aqui, o Marcos, o Tiago, Camille, a Graça, eu próprio, não é? Que o Senhor possa estar visitando a nossa casa, agindo poderosamente nas famílias de vocês, de cada um desses aqui, Senhor, desses que estão conosco, e também na minha família. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.